bem? Desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje, direto ao assunto, nós vamos continuar abordando os desvios de convenção da escrita, beleza? No vídeo passado, eu falei sobre alguns desvios e vou fechar agora essa parte de desvios de convenção da escrita. Se você não sabe do nada que tá rolando aqui, que tá acontecendo, não sabe nem que vai ter nem esse ano, Ué? Calma, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes e esse é o Redação Pública, a redação para você que começa a se preocupar com a redação quando sai o local de prova. Vagabundo! Calma, eu vou te ajudar, mas antes já sabe, inscreva-se, porque tua pequenina inscrição, um númerozinho a mais que sobe na inscrição desse canal é uma informação muito grande para esse robozão que é o YouTube, e assim as pessoas vão ser apresentadas a essa forma de ajuda com redação. E você já sabe, pode enviar sua redação aqui nos comentários, porque assim eu vou corrigir publicamente, redação pública, e aí você será ajudado, outras pessoas serão ajudadas e a gente consegue cumprir o nosso objetivo aqui, beleza? Sim. Vamos direto ao assunto, eu vou começar falando sobre os erros ligados ao uso de hífen. Hífen, você já sabe, é aquele tracinho que a gente usa para separar as palavras, sejam os sufixos, né? Então, elementos que vão entrar no final ali, principalmente com pronomes oblíquos, né, que vão entrar ao final das palavras, como nesse caso aqui, que não entrou. Olha só, essa pessoa diz: as autoridades devem puni-los. Só que aqui, puni-los é o verbo punir mais eles, né? Como a gramática da língua portuguesa não permite que eu, tu, eles, nós, vós, eles estejam após o verbo, a gente tem que usar os pronomes oblíquos. O pronome oblíquo de eles, nesse caso, é los. Então é punir eles, que se torna puni-los. E esse puni-los, ele é separado por hífen. Então aqui, ó, nós temos um equívoco em que a pessoa não separou por hífen uma palavra que deveria ser. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a translineação, que é a separação de sílabas mesmo no final ali da linha, tá bom? Mas esse aqui é um erro em que a pessoa não usou hífen onde deveria usar. A gente tem um outro aqui em que a pessoa usou hífen quando não deveria usar. Ih, rapaz. Hoje em dia, ao se conectarmos, era o que a pessoa escreveu, primeiro que já tá tudo errado aqui, né? Ao se conectarmos, essa formação já tá errada, mas não é o foco agora. O foco é o uso equivocado do hífen, tá bom? Então a palavra era conectarmos, né? O verbo conjugado na primeira pessoa do plural, nós, nos conectarmos, o que já está errado, porque na redação você não pode usar menções à primeira pessoa, isso é muito mal avaliado, é uma redação dissertativa argumentativa para ser apresentada em terceira pessoa, então quando você usa a primeira pessoa, isso é muito ruim, tá bom? Mas voltando aqui, o uso do hífen sobrando. Aqui foi um exemplo em que faltou. Aqui é um exemplo em que sobrou e não deveria estar, entende? Então você tem que ter cuidado, e isso só acontece com quem tá há muito tempo sem escrever, gente. Desculpa, mas isso só acontece, vou até voltar aqui na tela com você, isso só acontece com quem jogou pro alto a prática, e redação é prática mais correção. Se você não faz a sua parte de praticar, você vai cometer esses equívocos meio grotescos aí de uso de hífen na sua redação. Então, muito cuidado com o uso de hífen, beleza? Vamos ver um outro equívoco agora, que tem a ver com também algo que tá na nuance, tá ali para quem tá praticando a redação, que é o uso de palavras com letra maiúscula e letra minúscula. A gente tem aqui um exemplo, ó, que eu vou mostrar para você, que é o seguinte: quando a pessoa usou aqui a palavra no entanto, né, a expressão no entanto, que é uma conjunção, né, locução conjuntiva, ela acertou até na locução, na escolha. Só que, ó, essa palavra abaixo, escrito com impasse, o impasse, resolvi, na verdade seria impasse, mas o fato dela usar a letra E minúscula aqui nos fez entender que essa aqui tá errado, ó. Porque aqui tinha que estar escrito com essa letra aqui, ó, que é a letra minúscula dela, entende? Então a pessoa acabou aqui tendo erro de desvios na competência 1, porque grafou palavra com letra maiúscula quando deveria ser com letra minúscula. A gente vai ter um outro exemplo
e que a gente vai ter, às vezes, palavras que são deveriam estar com letra maiúscula, como nomes de países, de cidade, nomes de grandes acontecimentos, e aí você não tem. Mas uma coisa que é muito importante a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que avaliar a caligrafia da pessoa. Às vezes a pessoa escreve muito grande uma letra que é minúscula. Então, a gente não tá, assim, colocando tudo dentro de uma mesma avaliação. Caso a caso é avaliado. No caso aqui, o problema foi com a palavra no entanto, que a pessoa escreveu com letra maiúscula, já que dá pra ver que, todas as vezes que ela usa a letra E, ela usa a letra minúscula aqui, e o no entanto aqui acabou se tornando o desvio dessa pessoa, beleza? Então é muito importante a gente ter essa noção. E aí, a gente vai chegando aqui a parte final da aula de hoje, que tem a ver com a tal da translineação, a separação de sílaba, algo que foi assunto exaustivo ali no seu primeiro ciclo do ensino fundamental. Muitas pessoas detestam, inclusive, língua portuguesa por causa desse tipo de exercício. É a verdade. Mas olha só, quando você vai fazer a redação do Enem, que é uma parte importante para a tua nota geral, para você conseguir a vaga que você quer, essa coisa vem à tona. Por isso que a gente não pode menosprezar, a gente não pode personificar uma matéria, às vezes porque você teve um professor ou uma professora que você não se conectou. A ideia é que você busque se conectar com o seu professor, sua professora, porque só assim vai acontecer a aprendizagem, entendeu? Então é importante que você leve isso em consideração, tente passar por cima do orgulho, tente passar por cima ali do que você leva pro lado pessoal, porque a relação precisa acontecer com um vínculo. Quando você se vincular com o seu professor ou sua professora, se esforçando para isso e ele também se esforçando, com certeza vocês vão ter um caminho aí juntos e justo, beleza? E, obviamente, já convidei, vou convidar de novo. Conheça aqui o Redação Pública, Nosso canal tem diversos vídeos aqui, tem diversas playlists para você também poder acompanhar pelas playlists, e te convido a conhecer o método Redação 4 Passos, o meu método de redação, onde eu ensino do meu jeito, de uma forma menos corrida como aqui no YouTube, Essa linguagem ela é mais dinâmica, e aqui não, eu dou mais exemplos, mostro. E também você vai ter acesso a muitas coisas, o preço ele é módico, Pela quantidade de aulas que você tem acesso, o preço é módico, mais os bônus, mais ainda o direito a novas aulas. Caso você tenha alguma dúvida, você coloca lá no comentário do vídeo, da aula, lá na plataforma, e eu vou pegar um dia do mês e preparar as aulas para aquelas dúvidas ali das pessoas que estão dentro do método, tá bom? Então fica aí o convite para você conhecer o método Redação 4 Passos. E aí, voltando, olha só esses exemplos aqui, E a ampliação. Olha só como a pessoa separou essa sílaba. Ampli, PL e ação no outro. Não! Não parece, pra quem tá minimamente informado, parece um equívoco grotesco, porque a pessoa tá separando consoante de vogal, sendo que o padrão da nossa língua portuguesa é consoante mais vogal. Então você separa, em geral, depois da vogal ou depois de uma consoante que tá ali fazendo parte da mesma sílaba, como por exemplo a palavra culto, Você vai ter a palavra culto, que você vai até a letra L e aí usa porque o L faz parte dessa sílaba anterior. Então a gente tem que ter noção disso. Outro caso aqui, consumidores encontram. De novo, a pessoa separou uma sílaba que é junta. De novo! T-R-A-M, tram, aí tudo isso é uma sílaba só. Então percebe como eu tô pegando exemplos aqui, que estão nos manuais de correção da redação do Enem, que são documentos públicos, que estão no site do INEP, e tô te mostrando como alguns exemplos simplesmente acontecem e que você não pode cometer se você quiser alcançar os 200 pontos na competência 1, e se aproximar dos 1000 pontos em todas as competências, beleza? Então é muito importante que você esteja atento a esse tipo de equívoco de separação silábica. Obviamente que quando você está treinando redação, você começa a criar a prática de calcular o espaço mesmo que você tem até o final da linha, para que você possa
ajustar e não necessitar de translineação. Se você tiver muito problema, se você começar a calcular e ver que a palavra ali, calcular o espaço, você está escrevendo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, você está escrevendo. Ela não poderia ter colocado aqui, ó, hífen, pliação? Ou mesmo com o impacto das tecnologias e a ampliação, e colocar o ampliação embaixo? A pessoa... Esse caso aqui de erro de translineação é aquela pessoa que mal planejou o seu texto. Ela foi pensando numa frase e foi escrevendo, pensando na outra escrevendo, pensando na outra escrevendo, e esse é um dos principais equívocos de quem vai mal em redação. Por isso que eu te convido a enviar sua redação aqui, porque a prática mais a correção é o que vai te levar a uma melhor avaliação, uma melhor nota na redação. Se inscrever aqui no canal, porque esse é o Redação Pública, é pra gente ajudar publicamente quem precisa melhorar em redação. E caso você tem alguma dificuldade com as partes da redação, eu vou deixar aqui uma playlist e também vou deixar um outro vídeo que muito provavelmente vai ser do seu interesse, beleza? Com isso, eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve, hein?